você, como é que você vê a relação da leitura do trabalho escravo para o reconhecimento de pessoas que nunca viram isso na vida, as pessoas poderem reconhecer isso e como através da leitura ela pode agregar nas políticas? Como é que você vê isso? Eu acho que a literatura ela pode nos permitir conhecer a história, né, por um outro plano, porque há muita pesquisa, muita informação já publicada e divulgada em livros, que são pesquisas reais, né, sobre essa situação da escravidão, mas a literatura ela pode também nos fornecer um outro plano sobre isso. Vou dar só um exemplo. Se a gente quer conhecer o que foi a escravidão, a gente pode ler os livros de João José Reis no Brasil, ele tem pesquisas profundas sobre isso. Mas se a gente quiser conhecer o que sentia aquelas personagens, adentrar as subjetividades delas, emoções, sentimentos, amor, medo, né, o sofrimento, a gente pode ler Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves e a gente vai ainda assim, acho que sentir mais empatia por tudo que aconteceu, né? Então eu acho que é dessa maneira que a literatura pode contribuir para a nossa compreensão, para o nosso entendimento sobre processos históricos, né, que nos afetam ainda hoje. Eu queria também perguntar para você como é ver a sua obra Torturado recebendo tantos prêmios como Leia, o Jabuti e o Oceanos. Como é para você poder observar a sua obra agora sendo reconhecida não só por você, por você, pelos seus olhos, ele é uma obra, mas saber que pelo reconhecimento das outras pessoas que sim, ela é uma grande clássica. É um pouco estranho, né? Porque quando a gente escreve não projeta isso, não pensa isso. Quando eu submeti ao Prêmio Leia, era menos pelo prêmio e mais para poder publicar o livro. Mas eu acho muito bom que reconheçam. Durante muito tempo, eu acho que a nossa literatura esteve restrita a um círculo muito elitista, sabe? Eram só pessoas que viviam entre Rio e São Paulo, escrevendo sobre determinados temas, a que tinham acesso às premiações. E parece que talvez os críticos, os prêmios estejam olhando para um outro lado, né? Que há muitas formas de se contar história, maneiras de se contar história. É uma literatura que está fora, às vezes, desses grandes centros e que ainda assim carregam seu valor, podem falar sobre o país, podem aumentar nosso conhecimento sobre o país. Então, eu fico satisfeito que prêmios como esse tenham vindo para o livro. Que legal. Pegando um gancho na sua resposta, eu queria perguntar para você como você acha que a gente consegue discutir temas tão profundos como o tratado entortarado, como o machismo, o preconceito, a escravidão, num ambiente onde a gente vive que nem sempre é tão respeitoso. Como a gente poderia tratar esse tema num ambiente mais plural de uma maneira mais respeitosa? Bom, acho que com muita paciência, com muita parcimônia, porque a gente não vai afetar todos da mesma maneira. Mas ainda assim acho que trabalhos, leituras como essa podem lançar sementes, né? Para que as pessoas pensem, reflitam, possam refletir sobre coisas que são relevantes na nossa sociedade. Eu fico imaginando eu ou você lendo um livro onde a gente vê violência contra a mulher, violência contra pessoas que são diferentes, né, que pertencem a uma etnia diferente, a uma realidade diferente. A gente sente compaixão por elas e eu espero, assim, acho que todo leitor é capaz de sentir, cada um à sua maneira, mas a gente precisa de tempo, né? Então com paciência, mas ainda assim eu penso que estou lançando garrafas ao mar, sementes, para que algum dia as pessoas possam ler e de fato alcançar aquilo que eu quis dizer, talvez. Legal. Sobre o título do livro, que é Torturado, eu não sei se eu entendi muito bem o significado, mas eu queria perguntar para você, que é a melhor pessoa para responder. Seria uma espécie de duplo sentido, querendo dizer que o nosso Brasil ele foi pavimentado por um torto arado e por isso ele não germina tão bem? E se a resposta for sim, será que a gente tem uma solução para isso? Quando eu fiz a escolha desse título, eu retirei de um verso do poema Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, que é um verso oitocentista, do século XVIII. E, bom, eu já estava escrevendo a história e eu li esse poema e a imagem, o verso completo é o frio ferro do torturado, mas essa imagem do torturado, para mim,
soou algo que abrangia toda a história, porque era um objeto que tratava do campo, é um objeto manipulado ali pelas pessoas, pelos animais, mas no caso dessa história, é um objeto que o arado que existe na Fazenda Água Negra era um arado tão velho que estava enferrujado, estava torto e provavelmente tinha sido manejado pelas mãos de pessoas escravizadas ainda, de muito tempo atrás. E aí os trabalhadores de hoje, as personagens que estão ali na história, estão também manejando aquele objeto e muitas vezes não têm uma consciência crítica, política sobre esse objeto. Então, enfim, mas eles vão construindo isso ao longo do tempo, né? Vão se apropriando dessa história. Mas a ideia era justamente essa, era um título que pudesse, um objeto que desse uma conta, a dimensão do que é nosso país, né? E imaginar que esse torto arado, esse objeto deformado, é um pouco da deformação da nossa história, da deformação da nossa formação, né? E ainda há muito arado para ajeitar, endireitar. Esse foi mais ou menos o que eu tinha pensado mesmo. Se me permite uma última pergunta, eu queria te perguntar quais livros marcaram você, assim como um todo, se você pudesse falar 3 livros. 3 livros marcantes, né? Em cada época da vida a gente vai escolher livros diferentes. Mas já que eu estou falando desse contexto, eu vou falar de 3 obras que me marcaram profundamente. Uma é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Acho que é um livro atemporal, né? Um livro profundo, com uma linguagem absolutamente arrebatadora, que fala de uma maneira muito profunda sobre o nosso país. Um outro livro que me marcou profundamente foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e me assusta porque é um livro que foi escrito há 80 anos e ainda muito do que está ali ainda existe no nosso cotidiano, né? Então eu acho que é um livro espetacular, imperdível. E o terceiro eu diria Morte, Vida Severina. Para mim foi um longo poema do João Cabral de Melo Neto e foi ler Morte, Vida Severina, eu deveria ter 15 anos. Quando eu li este poema, eu fiquei absolutamente fascinado, né? É uma história que inclusive reverbera em Torturado, acho que de alguma maneira. Eu nunca me esqueço dos versos que diz essa parte que te cabe deste latifúndio é a terra que queria ver dividida, não é cova grande, é cova medida. Ou seja, as pessoas esperavam a vida toda pela terra e o único pedacinho de chão que eles tinham direito era a cova quando morria. Então uma obra seminal para mim também, que me fez pensar muito das coisas que eu escrevo. Então, eu queria agradecer a você, muito obrigado. Tá? Obrigado. Vou também. ficando por aqui. Obrigado e fui.